Amigos, os funcionários da Embraer sabem que o Brasil já é um país comunista. Hoje eu vim numa viagem de Santa Catarina para o Ceará, do lado estavam sentados duas pessoas de uns 40 e poucos anos, que um deles ficou 12 anos na Suécia, pagos com o bolsa do governo brasileiro e do governo sueco para estudar aviação, coisas assim, e também acabou se tornando professor. E eu falando lá durante a conversa, que o Brasil já é um país comunista. Eles falaram, sim, sim, nós sabemos. Então, o pessoal da Embraer sabe que o Brasil já é um país comunista. Eles agora não trabalham mais na Embraer. E um deles falou o seguinte, que quando ele estava lá na Suécia, quando o Brasil foi comprar aqueles caças, se não me engano, comprou 36 caças suecos por 6 bilhões de dólares, né? Houve uma reunião lá, saiu no jornal do sueco, saiu no jornal brasileiro, que uma alta comissão de brasileiros e do governo sueco iriam se reunir por uma semana para discutir as compras, o estudo lá do projeto de compra de aviões suecos. Aí ele até ficou feliz que ele conseguiu participar dessa cúpula. E aí disse que nessa reunião que durou uma semana, a única coisa que eles decidiram foi, na tabela Excel, acrescentar mais uma linha embaixo, com mais alguma estatística, algum dado lá. E daí todos saíram felizes, orgulhosos dessa reunião, depois de uma semana, que tinham conseguido decidido acrescentar mais uma linha na tabela Excel. E olha como a mídia mente, porca, imunda mídia comunista, né? Se lembrando que lá na Suécia também já é socialista lá. E vai quebrar, a Suécia vai quebrar se não mudar lá o sistema deles. Isso os analistas políticos e econômicos que dizem que a Suécia vai quebrar em 3, 4, 5, 6 anos. Não aguenta? Então, meus amigos, o senhor vê a manipulação das televisões, a elites, desses burocratas da elite, né? Provavelmente foram funcionários da Embraer, foram pessoal do Itamaraty, do Ministério do Exterior, alguns senadores, alguns políticos, participaram durante uma semana dessa reunião importantíssima para decidir a compra desses aviões caças lá da Suécia. E depois de uma semana decidiram que naquele estudo lá que estava analisando alguma coisa técnica ou econômica ou financeira, acrescentar mais uma linha nessa tabela Excel para estudarem a evolução das negociações. Ele achou ridículo e ele falou, ele era muito inocente. A gente nota que é uma pessoa, eram dois jovens de 40 e poucos anos, bem intencionados, estudiosos, seríssimos, e querendo aprender e querendo subir na vida, através do estudo, do conhecimento. Eles notaram, mas também falaram, mas assim, com resignação. É isso que nós brasileiros não podemos ser resignados. Nós não podemos ser mais bovinos, como fala o próprio Bolsonaro. Nós não podemos mais esquecer que nós é que mandamos no Brasil. Não são os políticos, não são as instituições, não são os comunistas, senhores. O Brasil é nosso, amigos. Nós nascemos aqui, somos nós que construímos com o nosso trabalho, com o nosso suor, 8, 10, 12 horas trabalhadas por dia para manter uma empresa, para conseguir estudar, ao mesmo tempo trabalhar, para o pequeno agricultor, para conseguir plantar, para no final de um ano conseguir ter assim 2 mil de lucro na plantação lá da farinha, do feijão, da mandioca, do aipim. Aqui no Ceará falam macaxeira. Então, pessoal, nós temos que mudar mesmo. Nós temos que ter programas nas televisões, depois que os militares agirem, diariamente, semanalmente, por um ano. Incluir isso na novela, através de merchandising, incluir isso, os jornalistas falarem. São várias maneiras de técnicas de manipulação do condicionamento cerebral, para a gente mudar a maneira do povo brasileiro mesmo se sentir gente e entender que somos nós que mantemos o governo. Não são os políticos.
Não são os políticos, nós não devemos respeitar os políticos nem as autoridades atuais. Nós só devemos respeitar agora uma instituição militar, que são 300 mil homens altamente treinados, estudados e fizeram o condicionamento dos nossos militares para ter ordem, disciplina, hierarquia. Isso que é importante. É isso que nós precisamos para o Brasil, meus amigos. Só essa instituição fortíssima, com todos esses predicados que eu falei, é que conseguiremos prender. Vocês não querem prender aquele cara que roubou 300 milhões do teu imposto e no outro dia foi solto? Você não quer prender aquele juiz da Suprema Corte que libera comunistas e libera pessoas que roubaram 1 bilhão? São 1.000 milhões. Os senhores não querem prender pessoas que são traidores da pátria? E aí, quando eu falo até de militares. Tem alguns militares que são comunistas, sim. Nós devemos ficar atentos. E serão julgados pelo Tribunal Militar, que contempla crimes de traição à pátria com a morte. Pessoal, vamos voltar a sermos orgulhosos de sermos brasileiros, porque o Brasil é lindo, é maravilhoso, o Brasil é riquíssimo. Não merece nós pagarmos tantos impostos, nós termos medo da justiça, termos medo dos poderosos, dessas oligarquias, desse poder meio oculto que existe, que a gente não sabe o que move isso, né? Então, meus amigos, nós, o povo, temos que assumir novamente esse sentimento de que o Brasil nos pertence. E ai daquele político vagabundo, sem vergonha, calhorda, que vai fazer uma lei para ensinar pedofilia, para ensinar ideologia de gênero. Ai daquele professor vagabundo que ensina pedofilia e ideologia de gênero para nossas crianças, nossos netos. Ai daqueles burocratas sem vergonha que fazem leis criminosas, multando você por qualquer coisa. Pessoal, nós temos que mudar e acreditarmos que o Brasil é nosso. Então, dia 29 agora, vamos nas ruas. Os militares vão agir, mas eles já pediram e pedem que façamos manifestações. O Vilas Boas agora deu uma de inteligente. Ele pediu para fazer vídeos de até 15 minutos. A maioria dos vídeos são pedindo intervenção militar. Então, eles não são burros, não. Os nossos militares não são burros. Então, alicerçados, ajudados por toda a força do poderio do capitalismo, esse país conservador, capitalista maravilhoso que é os Estados Unidos. Um abraço, pessoal. Compartilhe, por favor. Deus, pátria, família. O Brasil é nosso, o Brasil é nosso. O Brasil não é dos políticos, não é dos burocratas, não é dos juízes, não é dos juízes calhordas, vagabundos, não é dos conselhos de profissões, tipo Conselho de Medicina, que faz o que querem com o cidadão, para proteger criminosos, pedófilos. Eu tenho exemplo real na minha vida pessoal. Um abraço, pessoal. Compartilhe, por favor. Justiça. Nós temos que obter a justiça. Não podemos viver constantemente no estado crônico de injustiça. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos.